Olá! Vamos relembrar a remissão no direito civil, a remissão no direito penal e o perdão do ofendido? Existe um pouquinho de semelhança entre as três situações. Vamos esclarecê-las. Artigo 385 do Código Civil Brasileiro. Remissão de dívida. Remissão da relação obrigacional, a chamada remissão com 2 S's. A remissão para o direito civil acontece quando credor e devedor chegam a um consenso em relação à extinção da relação obrigacional. Exemplificando, o credor, chamado acipens, propõe ao devedor, que também é chamado de solvens, o perdão da dívida, o perdão da relação obrigacional. Então vamos supor que o A tenha emprestado R$200 ao B. O A, certo dia, resolve perdoar o B em relação à devolução, à restituição desse dinheiro em contrato de mútuo, artigo 56 do Código Civil. Então, quando o A diz assim, B, eu perdoo você, não precisa me pagar os R$200. E o B diz assim, eu aceito esse perdão, acontece o que nós chamamos no direito civil de remissão total. Significa que o credor ofereceu-se no sentido de perdoar a dívida e que o devedor aceitou. Então, a remissão, ela pode ser tanto total como parcial. Remissão total ou remissão parcial em relação ao campo do direito das obrigações. Lembrando que para acontecer a remissão no direito civil, nós temos que observar os dois requisitos: a vontade do credor em perdoar e a aceitabilidade do devedor. Exemplificando remissão parcial. O A emprestou R$200 ao B. E o A diz assim, B, quando você vier me pagar, se você aceitar, claro, né, esse perdão parcial, me devolve apenas 150, não precisa me devolver os 200. Então, a remissão pode acontecer em relação ao valor total da dívida, né, na relação obrigacional, como também na forma parcial. O credor pode perdoar 20%, 30%, 40%, lembrando que o devedor, que é o solvens, tem que aceitar esse perdão, seja na remissão total ou na remissão parcial. Quando nós falamos em remissão com C cedilha, nós temos aquela remissão lá do artigo 126 da Lei de Execução Penal, que acontece quando o preso está cumprindo pena, o condenado está cumprindo pena no regime fechado ou no regime semiaberto. E que o preso condenado, ele tem remissão em relação à questão da sua pena. Então ele trabalha 3 dias e a cada 3 dias de trabalho, ele vai trabalhando de 3 em 3, vai acontecendo uma remissão em relação à sua pena. Então, a cada 3 dias de trabalho, acontece a diminuição de um dia na pena. Já o perdão do ofendido acontece nos crimes de ação penal privada. Exemplo, crime de difamação, artigo 139, competência do Juizado Especial Criminal, Lei 9.099/95. Sujeito ativo, autor. Sujeito passivo, vítima, o ofendido. Quando o sujeito passivo sente que a sua honra foi prejudicada, cabe ao sujeito passivo resolver se vai provocar a tutela estatal ou não. Então, crime de ação penal privada. Quando o ofendido, a vítima, diz assim, olha, não vou deixar isso por menos, ele vai ter que responder pela ofensa, né, em relação à imputação da minha honra. Então, eu vou processar o autor, aquela pessoa que me difamou. Então, vai para o Juizado Especial Criminal. Na fase preliminar ou conciliatória, o que acontece? A possibilidade ou não desse perdão. Então, quando o ofendido diz assim, olha, eu perdoo, eu tenho vontade de te perdoar. E quando o sujeito ativo, que é o autor, aceita esse perdão, porque ele precisa aceitar também esse perdão, acontece o que nós chamamos de perdão do ofendido. Então, são 3 situações distintas, uma no direito civil, no campo do direito das obrigações, a outra em relação à remissão, né, com C cedilha em relação ao cumprimento da pena, artigo 126 da Lei de Execução Penal, da LEP, e a questão do perdão do ofendido nos crimes de ação penal privada. Então, são 3 situações diferentes, mas, de certa forma, bem parecidas. Não vale confundir para o exame da OAB. Fica a dica.